לך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום תהילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, בסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך, ובואך, בסבלותיך, באושרך, הוא איתך, הוא איתך.
Adonai b'yishmerecha Yireh Adonai panav elecha yichunecha Yisa Adonai panav elecha yisimcha Boa tarde, queridos irmãos. Estamos ao vivo para mais uma live de mais um estudo do livro de Deuteronômio. Sejam todos muito bem-vindos. Queria desejar também um bom dia e uma boa noite para aqueles irmãos que vierem a estar assistindo essa live em outro horário, tá ok? Nosso material sempre fica aí salvo no nosso canal. Hoje, uma quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, um ano que já começou já com fortes emoções, como a gente tem visto aí nos noticiários. Áudio ok? Show de bola, filha. Muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui, você já me fala se vai sair tudo ok aí, tá bom? Só deixa o pai saber se vai sair tudo beleza aí na hora que eu compartilhar, faz favor. Desde já, irmãos, agradeço a presença de todos aí que vieram estar assistindo essa live. E peço que compartilhem, tá ok? Compartilhem o estudo, para que venha ajudar mais irmãos aí a estar focado na palavra do Pai, que venha edificar a mais famílias. E hoje a gente vai ver um estudo muito interessante. Hoje, Deuteronômio capítulo 4 e 5, a gente vai ver a importância. Beleza, filha, muito obrigado. A gente vai ver a importância da lei para a nossa salvação. Muito tem se mostrado no YouTube, canais pregando apenas o evangelho, meus irmãos. E não é que isso é errado, o evangelho é a essência, é a nossa direção, né? Sem ele a gente não é salvo. Sim, eu entendo. Porém, muitos canais esquecem que a lei, a Torá, a instrução do Todo-Poderoso, ela não foi abolida. Ela ainda está valendo. Só que esses canais não apregoam, não passam ali para os irmãos esse conhecimento.
não tentam levar adiante o Pentateuco bíblico, né, para nós brasileiros aqui, né, Torá para os judeus. E a gente vai ver algumas passagens fora do estudo que a gente vai entender qual que é a importância tanto da Antiga Aliança quanto da Nova Aliança, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um completa o outro e os dois são necessários para a salvação. E isso é um ensinamento do próprio Messias. E esses mesmos que ensinam e falam apenas na questão do evangelho, nos seus vídeos do YouTube, eu não vou citar canais, eu acredito que os irmãos aí que frequentam aqui já sabem mais ou menos quais são esses canais, tá ok? Sempre que tem conteúdo, apenas o evangelho e Apocalipse é citado. E muito pouco do Antigo Testamento é citado, e o Antigo Testamento é uma instrução poderosíssima, tá ok? Que muita coisa no Antigo Testamento está no Novo e um completa o outro, mas não é falado. E hoje a gente vai ver tudo isso, tá ok? Então, desde já, peço que os irmãos peguem a sua Bíblia, porque a gente vai ver umas 4, 5 passagens hoje para a gente entender isso daí. Então, sem mais delongas, vamos começar a live. No capítulo 4, a gente vai ter uma exortação à obediência, tá ok? Obediência foi o pecado original do Éden, tá ok? E não o ato sexual. Olha só, a exortação à obediência é algo muito importante e algo que fez o primeiro homem e a primeira mulher caírem, tá ok? No pecado. Então, irmãos, se tiver ouvindo barulho ao fundo, ventilador ligado, calorzão tá brabo, Mato Grosso do Sul tá extremamente quente, então peço que os irmãos considerem o barulho, tá ok? Peço perdão, mas é que senão não tem condições da gente fazer o estudo para os irmãos, tá ok? Então, desde já peço perdão pelo barulho. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Aqui, irmãos, eu estou lendo a Torá, tá ok? Não sei qual é a versão, é uma versão Ensinamentos da Torá que eu ganhei da minha esposa, tá ok? E ela só tem o Pentateuco mesmo, não tem Novo Testamento nem outros livros, tá ok? Então não vou saber falar para os irmãos. Mas o irmão pode pegar qualquer Bíblia que tiver aí para acompanhar. A essência da palavra é a mesma, tá bom? A questão da tradução, ela é importante, mas se o irmão não tiver uma Bíblia, né, boa aí, de tradução, pode usar qualquer uma mesmo, não tem problema. A palavra, ela é uma só. Vamos lá, então. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Então, só nesse início aqui, irmão, já dá para a gente fazer uma outra live. Só nesse início. E é justamente por isso que eu separei algumas passagens para a gente analisar agora, tá ok? Então aqui, já logo no início, fala assim, ó, e agora, ó Israel. Essa Israel aqui, irmãos, não é Israel física. É Israel espiritual, é a verdadeira igreja, é o remanescente, é o povo de Deus, tá ok? Ouça os decretos e as leis. O que significa isso? Ouça os decretos e a Torá. A Torá, irmãos, uma das traduções da Torá, ela é, eu tinha até separado aqui na minha Bíblia, porque ela vem com a nota de rodapé e tem algumas traduções. Mas uma das traduções da Torá é instrução e lei, ok? E aqui está falando, as leis que lhe estou ensinando a cumprir. A cumprir é porque é para cumprir elas, tá ok? É claro que não são todas elas que a gente deve cumprir. Existem algumas leis e algumas ordenanças que já foram abolidas, tá ok? Eu vou citar o exemplo da questão dos sacrifícios, das oblações, tudo isso a gente não cumpre, e nem os judeus cumprem, tá ok? Mas algumas leis e ordenanças ainda estão em vigor, meus irmãos. Por exemplo, a lei alimentícia,
ainda está valendo até os dias de hoje. É pecado consumir carne impura, tá ok? Não é só para o povo judeu, para nós também, porque nós somos enxertados no meio desse povo judeu aí, tá ok? Da verdadeira Israel. Então, também está valendo para nós, mas não todas elas. Para que vivam e tomem posse da terra, que o Eterno, o seu Adonai, dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retém. Ou nada retirem, perdão. Então, aqui, nada acrescente. Então, todas aquelas pessoas que modificam a palavra, que acrescentam textos, que modificam os mesmos, eles já estão caindo nesse pecado aqui, ok? Nessa lei. E eles vão pagar por isso. Eu tenho vídeos no canal, inclusive, recomendo que os irmãos deem uma olhada, onde eu mostro que o Vaticano, a Igreja Católica, modificou vários textos, principalmente os 10 mandamentos. Eles modificaram ali pelo menos 3 ou 4. Tá ok? Então, tudo isso é pecado, meus irmãos. E quando você passa a ler por conta própria, você consegue enxergar isso. Ok? Mas obedeçam aos mandamentos. Olha, meus irmãos, os mandamentos, eles não estão na Torá, no Antigo Testamento? Então, por que só ensinar o Evangelho se os mandamentos estão no Antigo Testamento? Eles estão na Torá, no Pentateuco. Logo, acredito eu que seja bom para os irmãos conhecerem eles também, não apenas os evangelhos. Agora que fique claro que eu não estou criticando os evangelhos, tá ok, meus irmãos? É extremamente importante, é a regra de conduta, é o evangelho. O que eu estou tentando mostrar aqui para os irmãos é que o ensino de toda a Bíblia, não é só Evangelho e Pentateuco, tá ok, meus irmãos? Toda a Bíblia é necessária. É o manual para a nossa vida, tá ok? Porém, os irmãos que ensinam apenas o Evangelho, eles estão dando pouco crédito e relevância ao Pentateuco. E esquecem que aqui no Pentateuco está toda a ordenança que o próprio Messias cumpriu. Ora, se no Evangelho é os ensinamentos do Messias, e o Messias cumpriu toda a Torá, então por que desconsiderar ela quando você vai passar para os irmãos? Não faz sentido. Então, tome cuidado com aqueles irmãos que não estão passando a Bíblia inteira para vocês, tá ok? Leiam a Bíblia em suas casas, não vão pela cabeça de ninguém, principalmente pela minha. Pegue sua Bíblia e leia, porque toda palavra é necessária, tá ok? Ela é o nosso norte, é a nossa bússola para o Todo-Poderoso, tá ok, meus irmãos? Então aqui eu vou ler agora uma passagem muito interessante, Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu vou compartilhar a tela aqui, a gente vai começar a mostrar algumas passagens, só para os irmãos entenderem, né? Eu vou colocar em tela para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Mateus capítulo 5, inclusive a gente já tem um estudo completo do livro de Mateus, tá ok? Os irmãos dêem uma olhada aí nas playlists do canal. Então vamos lá. Esses canais, eles pregam apenas o evangelho, desconsideram totalmente a Torá. O que o próprio Messias e os profetas, os apóstolos deles falavam aqui? Vamos ver o Evangelho de Mateus. No versículo 17 aqui, ó. Olha o que o Messias disse. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ora, se ele não veio abolir nem a lei, que é a Torá, e nem os profetas, mas cumprir, então por que não tem um irmão passando o ensinamento aí para os demais da Torá? Por que ele só aceita o Novo Testamento? Muitos já até estão chamando alguns dos apóstolos de demônios. Estão negando totalmente o Messias, estão negando os evangelhos, estão indo apenas pela lei, pela Torá. E não é isso, meus irmãos. Toda a Bíblia é necessária para você conseguir a sua salvação. Toda ela é um manual de vida, tá ok? Só que a gente não pode ir por um sem o outro. Ambos se completam, tá bom? Que fique muito claro
para que depois não venha nenhum irmão aí nos comentários falar abobrinha, tá? Vai ser respondido à altura, que eu não passo pano para ninguém não, tá bom? Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, quer dizer, a lei, até que tudo se cumpra, ela ainda estará valendo embaixo dos céus e na terra. Tá aqui, irmãos, ó, é o texto que tá bem claro. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, cuidado para aqueles que não pregam também a lei. Olhem ela com muito carinho e tentem conduzir a sua vida junto com ela, tá ok, meus irmãos? Não apenas com os evangelhos. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, olha só o que Yeshua está falando, meus irmãos. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, meus irmãos, que fique muito claro que Yeshua, ele não aboliu a lei, ele cumpriu, e ele pede para que você ainda olhe por ela e que você não desdenhe dela, tá ok? Que fique muito claro o que ele falou. Oséias 4, versículo 6, irmãos, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, o que é que a mensagem está nos passando aqui, ó? Uma vez que nós ignorarmos a lei de Deus, a lei, a Torá, a nossa instrução, ele também nos ignorará e a nossos filhos. Então, irmãos, não fiquem apenas com o evangelho, cuidem também da Torá, cuidem dos livros dos profetas menores, dos profetas maiores, tá ok? Apocalipse, leia toda a Bíblia. Tá aqui, ó. E esses canais, irmãos, eles não vão mostrar isso aqui para vocês. Por quê? Porque muitas das vezes esses canais, eles não têm esse conhecimento porque eles não leram ainda a Torá. Eles não leram toda a Bíblia. É compreensível, leva tempo. Leva muito tempo para você fazer um estudo da Bíblia. Eu reconheço, leva mais de 2 anos para você fazer um estudo completo, com calma, paciência e meditação. Porém, meus irmãos, a gente não pode deixar de falar só por causa desses detalhes, tá ok? A gente que está na vanguarda da batalha espiritual, tentando ajudar os irmãos, é o nosso dever mostrar isso, tá bom? E eu espero que eu não esteja sendo arrogante e prepotente, tá? Que os irmãos entendam que tudo que eu estou fazendo aqui é de coração, tentando alertar aí aos irmãos, tá ok? Oséias, Mateus já foi. Aí aqui, meus irmãos, diz o seguinte, ó. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, esqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Então, irmãos, mostrando aqui de uma maneira mais simples, o que o texto está nos mostrando? Que a gente não se alimenta apenas de pão, tá ok? Mas da palavra. Porém, se um irmão vir à sua casa pedir alimento, pedir uma roupa, e você falar para ele assim, vá em paz, vá com Deus, que Deus te proteja, você acha realmente que você vai estar ajudando esse irmão? Com certeza não. Por quê?
Se ele te pede um alimento, você tem que dar o alimento para ele, ajudá-lo. Tá ok? Porque ele está faminto. E aí a gente vê aquela passagem onde Cristo nos fala: estive nu e me destes de vestir. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estive preso, me visitaste. Estive enfermo e foste me ver. O que isso significa? E que são obras, meus irmãos, são obras. A fé é o que nos salva, porém, a fé sem obras é morna. Uma coisa complementa a outra. O Novo Testamento com o Antigo Testamento, juntos, são perfeitos, te salvam. Um completa o outro, tá ok? A fé, a graça e a obra, o dia a dia, as boas ações, ajudar o próximo, levar o evangelho, honrar pai e mãe, tudo isso, meus irmãos, as suas obras, o que você vive, mostra e passa, isso é a obra que vai contar para a sua salvação. Tá ok? Não adianta você ter fé, acreditar em Cristo, no eterno, e um irmão bater na sua porta pedindo uma esmola, um alimento, e você não ajudar. Você não está fazendo 100% o que tem que ser feito, você está fazendo pela metade. Então a sua fé ela é morna, porque você não coloca em prática o que você aprendeu, tá ok? É mais ou menos por aí a situação. Agora, a gente vai ver aqui, meus irmãos, uma coisa bem interessante. Vamos ver os mandamentos. Porque as pessoas falam desses canais. Boa tarde, Sá. Muito obrigado pela presença. Samantha Flores, minha esposa, a digníssima, tá por aí. Muito obrigado. Essas pessoas, irmãos, que pregam apenas o evangelho nos seus canais e que têm aplicativos e cobram aí para estar passando adiante a informação que é de graça, que eles recebem da palavra, eles esquecem que os mandamentos estão no Antigo Testamento, estão na Torá, tá ok? E todos eles têm que ser observados. Então, se você só passa o evangelho, como que o irmão vai saber aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas vamos lá, não acabou ainda não. Porque isso aqui não está no Evangelho, tá, irmãos? Que é o Antigo Testamento. Ó. E é extremamente importante isso daqui, é vital, tá ok? Que os irmãos também entendam isso. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, não do domingo, como fala a Igreja Católica, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, ou o Shabat, né, como a gente conhece. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o eterno dia do sábado, o Shabat, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo,
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, irmãos, olha o como importante é esta mensagem. Mas esses canais focam apenas nos evangelhos. Olha onde está os 10 mandamentos. Está na Torá, meus irmãos. Então, um conselho, uma dica, de irmão para irmão. Leiam toda a Bíblia. Parem de ficar ouvindo esses canais que falam apenas em tal coisa, tá ok? E vão ler a Bíblia do começo ao fim. Tudo é importante nela, tá ok? Continuando agora, meus irmãos, olha só, a gente fez tudo isso e a gente só leu o versículo 1 e 2. Olha só o quão extenso é um tema quando você tem um outro tema dentro dele. E as pessoas não passam esse tema. Eu fico impressionado, a hipocrisia, as pessoas querem like. Cria aplicativo lá para vender informações que tá de graça na internet. E eu fico louco que as pessoas ainda pagam. Ah, mas é para ajudar o irmão, ele tá desempregado. Ué, problema dele, vai trabalhar, pô. O cara tem saúde. Eu estou desempregado há mais de 1 ano e meio, nem por isso eu estou pedindo dinheiro, fazendo aplicativo para enganar ninguém aqui, para vender a palavra. Eu tenho total autoridade para falar, porque eu não faço o que eu vejo alguns fazendo. E se eu tiver que vender a palavra, eu prefiro fechar o canal e parar. Eu não faço isso. Então, eu não sou hipócrita. Eu falo, não passo pano para ninguém, tá? Inclusive, já até falei desse canal em específico, e tem mais outros. E se tiver que falar, eu abro uma live, eu falo o nome, não tem problema nenhum. Não tenho rabo preso com ninguém. Canais assim, hipócritas, que são arrogantes, que vendem a palavra, que colocam Pix, conta bancária, PayPal, e falam da palavra, esses caras, para mim, não vale o que gato enterra. E ainda falam da palavra pela metade, né? Só fala do evangelho. Então, meus irmãos, aqui não tem hipocrisia, não. Aqui é sem filtro e a gente fala o que tem que falar. E por isso que tem poucos inscritos no canal. Porque quando a máscara serve, só vai caindo. Vai caindo, e eu não importo. E ainda se tiver 2 ou 3 aqui, fiéis, que querem realmente ouvir a verdade, independente de machucar o ego deles ou não, eu vou continuar fazendo os nossos estudos. Porque eu não vou pela quantidade, aqui eu vou pela qualidade. E eu não passo pano para ninguém. Inclusive, eu quero deixar bem claro, eu também não quero fazer lives com canais. Eu acho que o lance de você ficar muito famoso, muitas das vezes acaba atrapalhando a imagem que outras pessoas acabam tendo de você. Então eu vou continuar assim, eu aqui, só solitário, fazendo os nossos estudos, passando conhecimento para os irmãos, aprendendo também com os irmãos, tá ok? E até agradeço a algum canal que tiver feito a proposta aí de fazer uma live, tá ok? E sou tímido o suficiente para recusar, só por esse motivo já é o suficiente, mas eu não quero crescer dentro do YouTube, eu quero apenas passar o evangelho para os irmãos, os estudos, tá ok? Da palavra, e ajudar o máximo que eu conseguir de pessoas aí. Eu não quero evidência, eu quero ajudar o próximo com a palavra, tá ok? Então vamos continuar aí. No versículo 3. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Eterno fez em Baal Peor? O Eterno, seu Adonai, destruiu do meio de vocês todos os que seguiam a Baal Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Eterno, o seu Deus, hoje estão todos vivos.
eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Eterno, o meu Adonai, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o eterno nosso Adonai Elohim, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida, na memória. Contem-nas a seus filhos e os seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Eterno, o seu Adonai, em Horebe, quando o Eterno me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas e subia até o céu. E estava envolvido em uma nuvem escura e densa. E então o Eterno falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras que não viram, forma alguma, apenas se ouvia a voz. E ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreva-os sobre as 2 tábuas de pedra, e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Eterno mandou-me ensinar-lhes decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Então, irmãos, agora a gente vai ver uma parte muito interessante que, ao meu modo de ver, é o pior pecado que hoje a gente vê no mundo. Eu acho que é o motivo pelo qual, segundo a apostasia, né? Eu acho que a idolatria e a apostasia são os 2 pecados aí que realmente vão destruir uma grande parte da população mundial, e já está acontecendo isso. Então a gente vai ver aqui, ó, a proibição da idolatria. No dia que o Eterno lhes falou no meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma, portanto, tenham muito cuidado. Então, quando ele apareceu, ele não tinha forma de nada. Automaticamente, você não pode fazer qualquer tipo de forma para representar ele. Está nítido aqui, é simples. Para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal na terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se mova rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Então, qualquer tipo de imagem. E aonde a gente consegue encontrar essa gama de imagens? Vaticano, catolicismo romano. Tem tudo isso, meus irmãos. E mais um pouco. Então, se você que está aí, meu irmão católico, está dentro dos tempos religiosos, e você não ouviu essa ordenança, então agora você está ouvindo, e fique atento. Tá? Coloque sua barbinha de molho, abra seus olhos, e sai dela, povo meu. Porque isso aqui não é brincadeira, não. Ah, mas lá tá falando que é veneração. É a mesma porcaria. Venerar e idolatrar é a mesma coisa. Você vai estar adorando aquela imagem. Então, meu irmão, sai dela. Vai fazer os seus estudos na sua casa, com a sua família, e sai dessa Babilônia, desse engano, ok? E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem
e se prostrem diante deles. E aí o Deus Sol, né? No caso, tem vários, né? Os romanos, tem os próprios, os gregos, os egípcios, a Lua, né? Ishtar, Astaroth, enfim. As estrelas, né? Que são aí os famosos anjos, né? Os seres angelicais. Quem mexe aí com astronomia, né? Então, tome muito cuidado. Distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo da sua herança, como hoje se pode ver. Então, até esse tipo de idolatria, né? De homens, de imagens de animais, e de constelações, sol e lua e estrelas, tudo isso, meus irmãos, é idolatria e nos afasta do Todo-Poderoso. Então, se o irmão realmente tem temor a Deus, tem um pouquinho de fé aí, pouquinho que seja, comece a olhar com um pouco mais de atenção e carinho nessas passagens. Medite. Hoje eu vou fazer o estudo só de um capítulo, tá? É bem curtinho, pegue, medite, leia, releia. Pegue ponto a ponto, versículo a versículo. Analise, coloque, faça um plano num caderno, coloque os prós e os contras aí do seu sistema religioso e compare com o que está aqui na Bíblia. Garanto que o irmão vai, no outro dia, o irmão já não vai mais para esses templos religiosos para ser enganado, ok? Continuando, o Eterno irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Eterno, seu Adonai, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Eterno, seu Elohim, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Eterno, seu Adonai, proibiu. Pois o Eterno, né, seu Adonai, é um Adonai zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos para si, de qualquer tipo, fazendo o que o Eterno, seu Adonai, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhos contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos, e o Eterno os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, ao qual o Eterno os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, a deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, deuses que não podem nem ouvir, nem comer e nem cheirar. E lá procurarão o Eterno, o seu Adonai, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Eterno, o seu Adonai, e lhe obedecerão, pois o Eterno, seu Adonai, é um Adonai misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Só um minutinho, meus irmãos. Eita. Então agora a gente vai ver aqui, meus irmãos. Vou compartilhar minha tela. A gente vai ver aqui qual que é o preço da idolatria, tá ok? O que isso vai nos render? Eu espero que esteja sendo compartilhada esta tela, tá ok? Vou dar um tempinho aí para que atualize para os irmãos. Apocalipse capítulo 21, tá ok? Mas capítulo 22 também fala algo.
Então diz assim, versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que prostituem, e os feiticeiros, aos idólatras, olha só, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com que? Fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa segunda morte, meus irmãos, é quando tudo tiver acabado, e aqueles que forem para ser salvos serão salvos, e aqueles que forem para a condenação eterna irão para a condenação eterna, chamada segunda morte. Tá ok? Então, idolatria a qualquer tipo de coisa, não é só a imagens, tá, meus irmãos? Idolatria a homens, quem adora aí, quem fica idolatrando político, quem fica idolatrando jogador de futebol, tem os idólatras de cantores, né, de música gospel, tem cantores seculares aí, né, do mundão. Todo aquele idólatra de pessoas também está caindo nessa transgressão, porque tudo isso é idolatria, meus irmãos. Tá ok? Idolatria. Então, fiquem atentos, tomem muito cuidado para que não caiam nesse pecado. Aqui a gente tem, ó, a definição de idolatria, tá ok? Culto que se presta a ídolos, né? E aí tem o amor excessivo, né? E a admiração exagerada. Tem também, né? Que é sobre as pessoas, que é sobre jogadores, políticos, enfim. Todo tipo de pessoas que você idolatrar, você está caindo nesse pecado, tá ok? Que você amar demais. Você acaba até perdendo sono, chorando quando a pessoa machuca o dedão. É esse tipo de patifaria aí. Então tome cuidado. Porque você está jogando a sua salvação no lixo por causa de uma pessoa que nem sabe que você existe. Tá ok? Continuando. Versículo 32. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo? Olha só, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe dar, né, para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Eterno fez por vocês no Egito? Como vocês viram com os seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoas tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles, como hoje se vê. Então, essas nações maiores e mais poderosas era da antiga Canaã, meus irmãos. Ali o povo era tudo gigante.
cidades extremamente fortificadas e grandes, muros altos, pessoas extremamente grandes e fortes, guerreiros, giborim, guerreiros poderosos. Tá ok? Mas o Eterno subjugou todos eles com uma nação fraca. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Eterno é Elohim em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno. Ele ordena, ele não pede. Quem ainda acha que tem o direito aí de falar, não vou fazer. Quem é você, meu irmão? Quem somos nós? Comparados à vontade do Pai. Você que apenas segue o Evangelho, você sabe que o Evangelho é negar-se a si mesmo. É humilhar-se todos os dias. Como você vai falar não para o Todo-Poderoso se você diz que se nega todo dia? Como você não vai seguir a Torá, meu irmão, se você nega ela? Se você só quer ouvir ali o Evangelho e esquece que a lei, ela está na Torá. Você esquece que a fé sem a obra é morna. Que o Messias veio e cumpriu a Torá toda. Ele não abandonou ela, ele cumpriu. Será você melhor que o Messias para não querer cumprir ela também? Será que você se acha tão assim, fodão, com perdão da expressão, que você só vai querer ouvir só o Evangelho, meu irmão? Você acha que os 10 mandamentos que está na Torá ali não é bom para você? Olha só, o Evangelho é negar-se a si mesmo. Tome muito cuidado com a sua conduta, tá ok? Quem avisa, amigo é. Obedeçam seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes, porque ele visita a iniquidade até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então toma cuidado, meu amigo. E para que vivam muito tempo na terra que o Eterno, seu Elohim, lhes dá para sempre. Agora aqui a gente vai ver as cidades refúgio, né? O que são essas cidades refúgios? Naquele tempo, quando acontecia um acidente e uma pessoa vinha a óbito, aquela pessoa que acabou matando aquela outra sem a vontade, né? Sem querer fazer aquilo, ela era conduzida a essas cidades e ficava ali. Tá ok? Para que ninguém pudesse fazer uma retaliação ou uma vingança. Isso no caso da pessoa que matava sem querer matar, tá, meus irmãos? Porque isso acontecia. Nos tempos de hoje acontece. Às vezes você está andando no trânsito distraído, você acaba passando por cima de uma pessoa ali, você bate, uma pessoa entra na sua frente sem você prestar atenção, você está desatento. Então, naquela época, para esse tipo de crime, tá ok? Existiam essas cidades refúgio. E diz assim, no versículo 41, então Moisés separou 3 cidades ao leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramot, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. E Golã, né, como a gente conhece hoje em Israel, né, que tem as colinas ali do Golã, tá ok? Ela era a terra de Bazã, de Og, né? Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Moisés, não Noé, tá ok, meus irmãos? Noé. Estes são os mandamentos, os decretos e ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito e estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom,
a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os dois reis amorreus que viviam ao leste do Jordão. Esta terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, né? Isto é, o monte Hermon, e incluía toda a região da Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo da encosta do Pisga. Agora, o capítulo 5, meus irmãos, a gente já acabou de ver aqui, que é os 10 mandamentos, tá ok? Eu não vou, então, ler esse capítulo, a gente vai pular ele, porque a gente já leu aqui no início, né, que eu li ali os 10 mandamentos. O que eu vou ler é apenas o final, que a gente não leu no início, né, que eu só li até finalizar os 10 mandamentos, e a gente vai completar aqui essa parte, tá ok? Vai ficar fora de contexto, mas para a gente não deixar de ler esse capítulo inteiro hoje, a gente vai fazer essa leitura agora na parte final da live, tá ok? E aí a gente finaliza e vamos relaxar com as nossas famílias. Vamos lá? Diz assim, versículo 22. Essas foram as palavras que o Eterno falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. E então os seus escravos, então as escreveu as 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, entrando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: o Eterno, nosso Adonai, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Adonai fala com o homem que está ainda vivo, e que este, né, continua ainda vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Eterno, nosso Adonai, morreremos. Então aqui eles já estavam com aquele medo, né, natural do ser humano, né, autopreservação. Evangelho nenhum aqui, né, ainda, né, que não tinha nessa época, tá ok? Então a gente não pode forçar a barra também em cima disso. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxima-se você, Moisés, e ouça tudo que o Eterno, nosso Adonai, disse. Você nos relatará tudo o que o Senhor, nosso Adonai, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. E o Eterno ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Tá ouvindo isso aqui, meu irmão? Quem dera se aquele povo, assim como nós, porque não é só eles, é nós, tivéssemos medo em nossos corações em todo o tempo para obedecer ao quê? A todos os mandamentos. Isso é muito sério, meus irmãos. Então, espero que, ao fim dessa live, os irmãos realmente mudem a maneira de pensar e entendam que o evangelho é extremamente importante, mas a Bíblia num todo também é. E também, principalmente, a Torá, tá ok? Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo. E lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Eterno seu Adonai lhes ordenou.
não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Fazendo um trocadilho, né? Então, hoje aí, quem gosta de direita e esquerda, né? Fazendo um trocadilho para entender que o caminho é apenas o do Pai, não direita nem esquerda, apenas o do Pai, fiquem muito atentos, meus irmãos. Andem sempre pelo caminho que o Eterno, seu Adonai, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Então, aqui a gente finaliza o capítulo 5 e a gente retoma aí os estudos no capítulo 6, tá ok, meus irmãos? Num próximo estudo nosso, quarta-feira que vem. Então aqui, ele nos mostra muito bem, para a gente não se desviar para a direita nem para a esquerda, seguir o caminho dele. Qual que é o caminho dele? Toda a Escritura, toda ela é a palavra do Pai. Não apenas o Evangelho, não apenas Paulo, não apenas Apocalipse. Toda a palavra. Porque quem o faz, ele está dizendo aqui, quem o faz receberá paz e tranquilidade na terra durante seus dias de vida. Tá ok, meus irmãos? Eu espero que esse estudo tenha sido de bom e fácil entendimento para os irmãos, tá ok? Que venha edificar aí a vida dos irmãos. Agradeço a presença de todos que vieram aí no chat e agradeço a todos que vierem assistir essa live. Peço que compartilhem, tá, meus irmãos? Ajudem a divulgar os estudos, a palavra do Todo-Poderoso. Tenham todos uma excelente quarta-feira, uma excelente semana. Fiquem todos na paz e até o próximo estudo. Um abraço. Adonai vishmerecha Yer'er Adonai panav elecha Vichuneka Yisa Adonai panav elecha V'sim lecha Shalom.
משפחתך, מילתך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך, ובואך, בסבלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך. Adonaï panav elecha, yichuneh